Muito bem. Agora a gente vai para a resolução do simulado referente ao descritor 1. Esse simulado aqui, todos vocês receberam o material impresso. Se alguém não recebeu, pode ir até a escola pegar seu material, tá bom? Antes que vocês passem para a resolução do material, né, o vídeo que eu vou estar resolvendo esse simulado, eu quero que vocês tentem resolver. É um simulado bem simples, referente mesmo ao descritor 1, que fala só em questão essa localização de pessoas ou objetos no espaço, tá? Então, precisa só que vocês façam uma leitura atenta, interprete as questões, leia as questões e entenda o comando, entenda o que ela está te pedindo para fazer. Tá bom? Então, vamos treinar essa leitura, essa interpretação de questões nesses primeiros simulados, nessas primeiras questões que são mais simples, tá certo? Então, eu preciso muito da colaboração de vocês, do empenho, do esforço. Então, sempre que vocês assistirem a algum vídeo, vocês já comentam com o nome, tá? E a turma, para que eu possa fazer aqui o meu acompanhamento e saber quem está participando. E claro, deixa o like. Bora responder o simulado? Aliás, corrigir. Você conseguiu responder? Você fez? Se não fez, pause e vai tentar. Tá bem simples, tá? E se você já fez, à medida que a gente for resolvendo aqui, vai comentando se você teve dificuldade, se você achou muito fácil, quantas você acertou, se errou, se tá com dúvida, tá? Pode comentar aí a sua dúvida ou então compartilhar as questões que você fez, que acertou, com todo mundo, tá bom? Vamos aqui para a primeira questão. É uma questão bem interessante essa, olha. A figura abaixo representa o mapa de um bairro, em que cada quadrinho representa um quarteirão, cuja distância entre duas esquinas é de 100 metros. Então, a gente tem a representação aqui de um mapa, tudo bem? Olha só, a leitura, você deve fazer ela com calma, tá certo? Analisar as informações e recolher, principalmente entender o que ela está te pedindo. Tem a representação aqui do mapa, olha só, Lígia saiu da esquina indicada pelo ponto W e fez o seguinte percurso. Caminhou 200 metros na direção norte, depois caminhou 400 metros na direção oeste, em seguida caminhou 200 metros na direção sul. Ao final desse percurso, Lígia chegou à esquina indicada pela letra, ou seja, é uma questão bem simples, mas se você não tiver atenção na leitura e no comando, você certamente pode se perder e até às vezes não entender o que a questão está te pedindo, tá? Então, olha só, vamos voltar aqui para o enunciado. Nós temos a representação de um mapa, a representação de um bairro aqui nesse mapa. Ele diz que cada quadradinho desse representa o quê? Representa um quarteirão, tá? Então, cada quadrado desse é um quarteirão, cuja distância entre duas esquinas é de 100 metros. Ou seja, se aqui eu tenho um quarteirão, aqui eu tenho outro quarteirão, olha, a distância entre suas esquinas é de 100 metros, tá? Então, de uma esquina para outra, 100 metros. De uma esquina para outra, também 100 metros. Perfeito? Ok. Veja aqui que ele já te dá, né, para você conseguir analisar melhor a questão de localização, de norte, sul, leste, oeste. Então, você vai apenas obedecer os comandos que a questão está te dizendo aqui. Lígia saiu da esquina indicada pelo ponto W, ou seja, ela estava aqui no ponto W, tá certo? Nessa esquina. E fez o seguinte percurso. Tá aqui. E agora você vai fazer o quê? Obedecer os comandos. Caminhou 200 metros na direção norte. Olha, se você está com dúvida, tem aqui, né, a rosa dos ventos que está indicando aqui as direções. O norte. Então, ela caminhou 200 metros para o norte. Tá na esquina do W.
Veja que cada quadradinho aqui, cada lado de um quadrado equivale a 100 metros. Então, se daqui dessa esquina para cá, ela caminhou 100 metros, da esquina para cá, ela caminhou os 200 metros. Perfeito? 200 metros por norte, então chegou no Y. Depois, caminhou 400 metros na direção oeste. Olha só para onde fica o oeste. Está aqui em Y e caminhou 400 metros. Lembrando que cada lado desse quadrado equivale a 100 metros, não é isso? Então, se ela está aqui, andou 1, 2, 3, 4. 400 metros. Perfeito? Chegou no M. Próximo comando. Em seguida, caminhou 200 metros na direção sul. Olha só para onde fica o sul. A gente vai descer agora. Você está aqui em M, caminhou 200 metros para o sul, lembrando que cada lado do quadrado equivale a 100, então veio 1, 2, 100, 200 metros. Chegou aqui no K. Não tem mais nenhum comando. Ao final desse percurso, Lígia chegou à esquina indicada pela letra K. Pela letra K. Ao final desse percurso, Lígia chegou à esquina indicada pela letra K. Perfeito, né? Ou seja, uma questão bem simples, mas que você precisa ter a paciência, né, de estar fazendo a leitura, de interpretar o que a questão está te pedindo, tá certo? E aí, você acertou essa questão? Comenta aí. Vamos aqui para o nosso segundo item do simulado 1. A figura a seguir representa um trecho do mapa de um bairro. Então, nós temos aqui a representação de um mapa, tá? De um bairro, onde ele mostra Praça Central, Rua T, Rua P, Rua R, Rua S, Rua Q, tá? E pede o seguinte: se a Praça Central tem a forma de um retângulo, então a Rua R é paralela à rua. Olha só que interessante essa questão, tá? Estamos falando aqui de localização. Perfeito. Só que nessa questão, ele toca em outro assunto. A rua R é paralela a... O que vocês lembram quando se fala num nome de paralelo? Aí, a gente lembra daqueles conteúdos falando sobre retas paralelas, não é verdade? Você sabe ou lembra o que são retas paralelas? Antes da gente resolver, vamos fazer uma breve revisão sobre retas, tá certo? Olha só, uma definição bem básica aqui, só para a gente relembrar rapidinho o que são retas paralelas. Se eu tenho duas retas, elas vão ser paralelas se não se cruzarem em nenhum ponto, perfeito? Então, a reta R e S são retas paralelas. Nós também temos as retas concorrentes. Quais são as retas concorrentes? Duas retas são concorrentes se elas cruzarem em apenas um único ponto. Se eu tenho duas retas que se cruzam em um único ponto, eu digo que elas são retas concorrentes. Retas perpendiculares. Retas perpendiculares, se duas retas se cruzam em um único ponto, formando um ângulo de 90 graus, então eu tenho retas perpendiculares. Então, veja bem, olha só o que a questão fala. Ele fala de retas paralelas. Então, vamos levar para a questão e interpretar essa questão aqui, olha só, como se as ruas fossem retas. Tá bem? Então, enxerguem a rua R como a reta R, reta P, reta S, reta T, reta Q. Temos várias retas aqui, perfeito? Olha só o que a questão pede, e diz, na verdade. Deixa eu enquadrar aqui. Se a praça
central, que está aqui, tem a forma de um retângulo, tá? Ou seja, o retângulo, ele vai ter os seus lados aqui, 2 a 2, iguais. Perfeito? Perfeito. Tem a forma de um retângulo, então a rua R é paralela à rua. Então, vamos identificar onde fica a rua R. A rua R está aqui, ó. Está nessa região. Essa é a rua R. Então, qual é a rua que vai ser paralela à rua R? Ou seja, retas paralelas, ou seja, ruas paralelas, elas não vão se cruzar, tá? Então, elas nunca se tocam, nunca vão se tocar. Logo, qual é a rua que não toca a rua R? A rua T? A rua T, será que a rua T é paralela à rua R? Não, olha só, elas vão se cruzar nesse ponto aqui. A rua S é paralela à rua R? Também não. E a rua Q, veja que também vai cruzar. A rua P, ela cruza a rua R? Certamente que não. Ou seja, elas são retas paralelas. Perfeito? Eu tenho a rua R e eu tenho a rua P. Essas ruas aqui, elas nunca vão se cruzar. Tá certo? Então, olha só, com o conceito de retas paralelas, você resolveu uma questão aqui que é de localização, mas que você também precisa entender e compreender sobre retas, tá certo? Então, neste caso aqui, a rua que é paralela à rua R é a rua P. A rua P. Olha só, não comentei no momento que eu estava mostrando a revisãozinha, mas, novamente, vocês pegam o caderninho lá que eu falei para vocês e faz essas anotações sobre retas. Retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, tá certo? E aí, você acertou também essa questão? Teve dúvidas? Comenta aí. Item 3. Veja abaixo o mapa de uma parte do bairro onde Luiz mora. Opa. Então, temos aqui a representação, tá, em mapa de um bairro, onde temos praça, escola, mercado, igreja, parque, cinema, clube. No mapa, Luiz quer localizar o clube, considerando um número e uma letra. Qual é a localização do clube? Ou seja, mais uma questãozinha aqui de localização. Obviamente, a gente está falando sobre o descritor 1, e o descritor 1 é falando justamente dessa habilidade de localizar, tá, pessoas ou objetos, né, fazer essa análise em mapas. Pois bem, olha só, essa questão é uma questão que envolve o quê? Envolve o quê? Coordenadas. Coordenadas, onde um valor ele vai representar aqui a linha e outro representa a coluna. Por exemplo, nós temos aqui os valores em números que representam as colunas. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, 5 e 6. E as letras estão representando as linhas. Linha A, linha B, linha C, linha D, E e F. Perfeito. Então, com essas coordenadas de números e letras, a gente pode localizar esses pontos aqui, nesse mapa, certo? Por exemplo, qual a localização da igreja? A igreja está localizada na coluna 2, na linha B. Ou seja, a localização da igreja seria 2B. Né? Igual aquela brincadeirinha que a gente faz, ou vocês conhecem, de batalha naval. A localização da igreja, 2B. A localização do parque, 1D. E assim, bem simples. Na questão, ele está pedindo a localização do clube. Ou seja, o Luiz quer localizar o clube.
Considerando o número em uma letra, qual é a localização desse clube? Muito simples essa questão. O clube, a gente pode ver que ele está aqui nesse quadradinho, então, representado pela coluna 5 e a linha F. Então, qual é a coordenada do clube? 5F. Ou seja, a resposta aqui está, na letra D, não estava mostrando, tá certo? Olha só a coordenada, quais são as coordenadas aqui do clube? O clube está na coluna 5 e na linha F. O encontro aqui desse ponto vai ser representado por 5F, alternativa, letra D. E aí, você acertou também essa aqui? Não teve dificuldade? Comenta. Vamos brincar de batalha naval? Olha só. Item 4. Pedro e Marcos estão jogando uma partida de batalha naval. Nessa partida, Marcos já acertou uma parte do submarino de Pedro, como mostra a figura abaixo. Então, nós temos aqui a figura aí que representa o jogo do Marcos e do Pedro. Pergunta: para afundar o submarino do Pedro, Marcos deverá atirar em... Outra questão também de coordenadas, você identificar. Olha só, onde está aqui o submarino? Ele já acertou aqui uma parte, tá certo? Então, para afundar o submarino, a gente sabe que nesse jogo tem que destruir todo ele, né? Ou seja, a gente vai indicar as coordenadas onde deve ser atirada essa bomba para destruir o submarino. Então, dessa forma, quais são as coordenadas aqui para afundar o submarino do Pedro? Você vai identificar onde está essa parte, olha só. Ele está na coluna D, na linha 2, tá? Então, aqui você já tem coluna D, linha 2, D2. E para afundar o restante, você tem aqui coluna B, linha 2. Então, as coordenadas que o Marcos deve falar para poder afundar o submarino do Pedro são B2 e D2. Vou procurar as alternativas que tem isso, B2 e D2. Questão bem simples, tá? Você já tem muito conhecimento sobre isso, mas a gente está falando aqui sobre coordenadas, ou seja, localização aqui de um ponto nesse plano, perfeito? Obedecendo aí essas coordenadas de linhas e colunas, tá certo? E aí, gostou dessa questão? Acertou também? Item 5. Observando o desenho, responda: qual a casa que está à esquerda da prefeitura, à direita da escola e entre as casas 1 e 3? Veja bem. Questão bem simples, tá? Mas, novamente, eu peço para vocês que resolvam com atenção, obedeçam o enunciado, tá? Presta atenção nos comandos. Qual a casa que está à esquerda da prefeitura? Aí você olhar a prefeitura, todas as casas estão. Perfeito. E aí vai complicando, né? Tipo, se todas as casas estão, continua lendo a questão. À direita da escola, tá aqui a escola também. Agora, ele limita aqui as informações. Acho que está repetido entre as casas. Ele limita a informação dizendo que está entre as casas 1 e 3. O que está entre a casa 1 e 3? A casa 2. Bem simples.
Observe o mapeamento das carteiras dos alunos em uma sala de aula para responder as questões 6 e 7. Então, nós temos aqui uma sala de aula, a organização das carteiras. Nós temos que, nesse sentido, você tem as colunas, tá? E nesse sentido, você tem as linhas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta e quinta coluna. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, tá certo? Assinale a alternativa correta. Então, mais uma questão aqui de localização de coordenadas, tá? Onde eu tenho colunas e linhas. Paulo está sentado na segunda coluna. A segunda coluna é essa. Tem algum Paulo aqui? Não tem, então aqui é falso. Lúcia está sentada na segunda linha e segunda coluna. Segunda linha. Perfeito, a Lúcia está sentada na segunda linha. É aqui. Agora, é também segunda coluna? Não, ela está sentada na segunda linha e primeira coluna. Então, aqui também é falso. Cleusa está na segunda linha e terceira coluna. Vamos identificar aqui a segunda linha. Segunda linha. Cleusa está na segunda linha? Não, Cleusa vai estar na terceira linha. Logo aqui já é falsa. Davi está na quarta coluna e primeira linha. Vamos identificar a quarta coluna. Davi está na quarta coluna, está assim. Quarta coluna. E está na primeira linha também. Então, Davi está aqui. Olha só, a coordenada do Davi é a seguinte. Quarta coluna, primeira linha. Ou primeira linha, quarta coluna. Tá certo? Obedecendo aqui a questão, o Davi está na quarta coluna e primeira linha. Esse é o nosso item verdadeiro. Na questão 7, assinale a alternativa incorreta. Olha só, a importância também de você ler com atenção. Na primeira questão aqui, na sexta, ele pediu a alternativa correta. Agora, ele quer a incorreta, tá certo? Então, muita atenção aí aos comandos. Nelson está sentado na segunda coluna. Nelson está sentado na segunda coluna. Perfeito, a segunda coluna, o Nelson está sentado na segunda coluna. Verdade. Michele está sentada na quinta coluna. A quinta coluna está aqui e Michele também está sentado na quinta coluna. Então, verdade. Adriano está sentado na primeira coluna. A primeira coluna está aqui. Tem algum Adriano? Não. Tem Cíntia, Lúcia e Júlia. Adriano, ele está sentado aonde? Na quinta coluna, tá? E não na primeira. Então, aqui já é nossa falsa. Vamos só conferir aqui. Davi está na quarta coluna. Quem está aqui na quarta coluna? Davi. Perfeito, também verdadeiro. Ou seja, como ele quer a alternativa incorreta, letra C, tá? E aí, você acertou aqui também ou confundiu? Comenta para mim, por favor. Então, vamos finalizar aqui esse primeiro simulado com mais essas questões sobre lateralidade, a gente identificar lado esquerdo, direito, superior, inferior, tá bom? Bem simples, mas que é importante a gente utilizar esses termos, tá certo? Para quando você ler a questão, não ficar com dúvidas. Veja o quadro abaixo para responder as questões 8, 9 e 10. Então, você tem um quadro aqui que contém vários números espalhados e organizados em canto superior, inferior, lado direito e esquerdo. Na questão 8, se escolhermos os números do canto superior esquerdo, teremos soma igual a, ou seja, a primeira coisa você vai identificar onde fica o canto superior e esquerdo, ou seja, o superior a gente já sabe que fica em cima. Pronto, então vamos fazer essa divisão aqui, superior, parte de cima, inferior, parte de baixo, vamos fazer essa separação também para identificar lado direito e esquerdo, tá certo? Então, superior esquerdo, nós vamos ter esses valores aqui.
somando 18 mais 15, nós teremos 33, certo? Então, se escolhermos os números do canto superior esquerdo, teremos soma, tá? Igual a 33. Se escolhermos os números do canto inferior direito, agora na parte de baixo do lado direito, teremos soma igual a 13 mais 20, nós temos 33. 33 mais 21, vamos chegar ao resultado de 54. Então, se escolhermos os números do canto inferior direito, teremos soma igual a 54. Se somarmos os números dos cantos inferiores esquerdo e direito, teremos, ou seja, agora a gente vai ter que pegar os valores dos cantos inferiores, ou seja, da parte de baixo, esquerdo e direito. O direito a gente já tem, ó, inferior, tá aqui, do lado direito e do lado esquerdo. Quanto que dá esse valor? A soma dos números, não tá nem mostrando, tá aqui, agora eu percebi que não estava mostrando. Então, nosso lado inferior, direito e esquerdo. O direito, a soma a gente já tem aqui, 54. E o esquerdo, a gente vai fazer aqui agora, 16 mais 4, 20. 20 mais 17, 37. Mas ele quer a soma dos cantos inferiores, esquerdo e direito. Se o esquerdo é 37, mais o direito é 54. 37 mais 54, 7 mais 4, 11. Vai 1, com 3, 4, com 5, 9. Então, nós vamos chegar à soma de 91. Certinho? Finalizando aqui nosso primeiro simulado, eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Estava muito difícil, estava muito fácil, sentiu dificuldade em alguma coisa, gabaritou, acertou todas as questões, teve alguma que ainda ficou com dúvida? Comenta aí, tá bom? Outra coisa, parabéns para você que chegou aqui até o final desse vídeo, que acompanhou as aulas direitinho, tá? Então, parabéns pela dedicação e agradeço pela atenção, tá bom? E espero vocês aqui nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Não esquece de comentar o seu nome e a turma, porque eu vou estar olhando, registrando as pessoas que estão participando, porque é óbvio que todo esse trabalho aqui, né, vai pontuar aí para as nossas avaliações. E todo esse material que vocês receberam, organizem direitinho, respondam as questões de forma organizada, tá? Porque ao término desses simulados que vocês já têm, do 1, 2 e 3, ou seja, referente aos escritores 1, 2 e 3, eu vou recolher esse material, né, para estar corrigindo não, porque a gente está corrigindo aqui já as atividades, mas para estar verificando quem realmente fez, quem participou, tá? Então, tudo isso aqui vai valer ponto para as nossas avaliações. Então, guarda bem esse material, que na data certa eu vou informar para vocês se me devolverem. Tá legal? Até a próxima!